Sejam bem-vindos a mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores! Hoje é dia de fofocas terapêuticas, hoje é dia de a gente fazer o quê? O que eu gosto, fofocar, conhecer a vida alheia, porque aqui a gente faz, sim, fofocas que curam. Então, quarta-feira é esse dia para a gente sentar junto, fofocar, vocês tirarem dúvidas, saber da vida dos outros, que eu também curto. Então, você pega o seu café, pega o seu chá, pega o seu bolo, ou o seu biscoito. Estou aqui, olha, com a minha caneca, porque o papo hoje vai ser muito bom. Chamei o Eduardo para a gente falar sobre seguir protocolo ou confiar na intuição, que é o que faz um bom terapeuta, não é mesmo? Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo de Pérola, para quem quer entender melhor o que está acontecendo aqui. Porque na semana passada nós entramos no ano novo astrológico, né? Para quem não sabe, então no dia 20 nós entramos no ano novo astrológico sobre a regência de Marte. Então eu estou trazendo alguns conteúdos, inclusive eu fiz uma live do Alta Frequência para Prosperar, que já está disponível aqui, falando justamente como vocês podem aproveitar essa energia ao favor de vocês. Porque Marte, ele pede muita ação, ele pede muito foco, e ele também pede muito cuidado com as energias de combate, de conflito. Então, para você conseguir prosperar, aproveitando o melhor que o ano de Marte pode te dar, a Alta Frequência Prosperar, que é a live que eu faço toda segunda-feira, ao 12h30, eu falei um pouco sobre isso, como você se tornar o imperador da sua própria vida, aproveitando essa energia. E para ajudar vocês nesse processo, todo mês eu faço um tratamento coletivo de prosperidade nos portais, que são os dias repetidos. Então, o próximo portal, que é o portal 44, que é um portal que trabalha sobre estabilidade, né? O número 4 ele traz muito isso. Eu vou trabalhar a ativação de prosperidade, mas também ajudar a você se alinhar com as energias que precisam ser alinhadas a nível astrológico, porque eu trabalho tanto com a leitura dos mapas quanto o alinhamento energético, para que você aproveite melhor a energia dos astros na sua vida. Então, no próximo tratamento coletivo, nós vamos trabalhar o grupo para isso. Então, se você quer se alinhar com a prosperidade agora, em 2026, e aproveitar essa energia astrológica, vem para o tratamento de prosperidade. Eu vou deixar aqui abaixo as informações, conversa comigo, ou me chama nas minhas outras redes, né, no @PérolaBittencourt Autoestima, que é aqui no Instagram, TikTok. Bora conversar para você garantir a sua vaga. E agora, sem mais delongas, eu vou chamar o Eduardo para a gente começar a falar o papo de hoje, porque o papo de hoje é profundo, gente. Quando ele trouxe a temática, eu falei, olha, esse aí é um papo que eu quero conversar, que eu quero muito saber a opinião dele. Então, boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo ao Fofocas Terapêuticas. Boa noite. Boa noite a todos. O tema escolhido hoje foi sobre utilização das técnicas, né, que você aprende durante o curso, ou você só deve usar a intuição. Em tudo, na verdade, você tem que ter o quê? Equilíbrio. E quando você usa as técnicas, antes você tem uma preparação. Que tipo de preparação? Como você deve proceder para que você receba mais intuição? A intuição, nós estamos cercados de energia, estamos cercados da intuição, só que às vezes nos tornamos surdos. Quanto mais utilizamos a intuição, mais ela se aflora. Eu me lembro, quando criança, isso não faz muito tempo, é só uma brincadeira, uma vez eu fui para a escola e estava na porta da escola, enquanto não batia o sino, não abriram a porta. E eu ouvi uma voz: vai para casa, não entre. A terceira vez, a segunda vez, vá para casa, não entre. Veio a terceira voz: vá para casa, não entre. E eu, como não gostava de matar a aula, eu resolvi entrar. Quando eu entrei, subi a escada de madeira. Não deu menos de 30 segundos. Eu passei para um colega que tinha brigado, envolvido numa confusão, eu nem sabia que ia ter gol de castigo, já estava lá em pé. Entrei na minha sala, veio outra professora aos berros.
você não sabe que não pode entrar em sala de aula, que não sei o quê. Aliás, você não sabe que não pode cumprimentar aluno que esteja brigando, que brigou, que não sei o quê. Me esculachou. Aí mandou para a direção. Estava lá a coordenadora. Eu fiquei olhando para a parede até chegar a diretora. Chamaram minha mãe. E eu realmente não sabia o que eu tinha feito. Minha mãe perguntou o que aconteceu. Eu falei, mãe, a única coisa que aconteceu é que eu cumprimentei uma pessoa que tinha brigado, mas eu não sabia que não podia. Aí eu contei para ela essa história e eu falei assim, vamos para casa. Tá bom, passou. Então, se eu tivesse ouvido a intuição, não teria acontecido isso. Como uma outra situação pequena, e aí vou entrar na terapia daqui a pouco. Eu Eduardo, tinha só um entrado na rua. momentinho. Antes de você trazer essas situações, se apresenta para o pessoal te conhecer, saber quem Desculpa. você é, o que você Tá bom. faz. Bom, meu nome é Eduardo Antônio, eu sou terapeuta holístico há uns 20 anos, mas anos de terapeuta não significa absolutamente nada. Não somos melhores porque temos 20, 30, 40, 50 anos de experiência. Eu comecei na Casa Azul, na verdade eu fiz os cursos para um chamado, que eu ouvi reiki, todo mundo falando reiki, todos os lugares que eu ia reiki, eu resolvi fazer um curso e de final de semana, nível 1, e não, no domingo, na segunda, na época, fui levar minha mulher na Casa Azul, que ela desenvolvia lá um trabalho, e dali conversei com a secretária, falei, olha, Tereza, eu fiz um curso de reiki, terminei ontem, estamos precisando de reikiano. Aí me apresentou lá a diretora, que eu já conhecia, e dali eu comecei a praticar. Essa foi a minha sorte, porque no dia seguinte já estava praticando reiki, em mim mesmo e em algumas pessoas. E ali me incentivou a fazer outros cursos e ali dentro eu praticava. Essa foi a minha vantagem. E sempre gostei de ler, estudar. Então, tem uma escritura que eu vou pedir para a minha amiga Pérola ler para mim, para nós, né? Que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 21 a 24. Pode ler? Só um momento aqui, deixa eu ver aqui. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama é fiel e fará isso. Ok. Em outras palavras, quis dizer o seguinte: aprender todas as coisas retende aquilo que é bom. Então, muitas vezes, dentro das terapias holísticas, nós aprendemos várias técnicas. E, em algumas situações, fazemos aquilo que nós temos mais afinidade. Eu fiz 3 cursos de shiatsu, não consegui me desenvolver no shiatsu. Fiz 3 ou 4 cursos de drenagem linfática, não consegui desenvolver aquilo. Fiz Seitai também, não consegui desenvolver aquilo. Então, a minha afinidade maior foi com o quê? Reiki, massagem ayurvédica, reflexologia podal, florais de bar e outros. Então, o que acontece nos nossos atendimentos? Nós utilizamos o conhecimento que nós temos, mas também temos que estar preparados para algumas coisas que vêm à nossa mente naquele momento. Parece que é alguém ordenando que faça aquilo, ou não faça. Então, a minha experiência, pequena experiência com as terapias, elas aconteceram em momentos inesperados. Eu atendi uma cliente que raramente ela relaxava com a massagem ayurvédica.
E naquele dia, ela relaxou, dormiu. Então, deixava dormir. Ela ia passar por um procedimento cirúrgico e, como foi minha surpresa, quando eu terminei de fazer a massagem ayurvédica, eu sempre encerrava com o reiki. Ela dormiu, ela entrou em alfa. E quando eu pensei que estava terminando, aconteceram algumas coisas que eu considero muito sagradas, e por isso que eu não divulgo, que não fui eu. Apenas eu senti e segui a intuição. E ocorreu algumas coisas bem interessantes. Eu só falei para ela o seguinte: olha, você não deveria nem dirigir agora, porque foi na sexta, no domingo ela se internaria para fazer uma cirurgia. E você deve entrar, então, em resguardo. E eu só sei que quando ela fez a cirurgia, eu liguei para ela na quarta-feira, ou ela me ligou na quarta-feira, eu já estava de alta, e falou assim: você sabe o que aconteceu? Eu falei assim: não. Abriram para fazer a cirurgia, não tinha nada. Nada. Vamos dizer que não tinha nada, havia só uma aderência no intestino, que aí foi resolvido e tal. Então, isso gerou várias consequências. Então, foram várias vezes que eu tive esse privilégio, não é que eu seja melhor que ninguém, nós temos que estar bem atentos com tudo aquilo que nós vamos passar dentro das terapias holísticas. E eu levo isso para mim até hoje. Então, quais são as preparações? Já vimos que temos que estudar, lemos bastante livros, escrituras. Existe a questão, uma chave, oração, jejum. Quem for reikiano, eu não sei quantos aqui são reikianos, eu faço isso todos os dias. Antes de sair à rua, eu faço a proteção do reiki. Não sei se vocês conhecem como é que se faz a proteção do reiki. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez. Se você quiser explicar para eles como é que faz, porque assim, gente, independente de quem é reikiano ou não, independente de ser terapeuta ou não, você saber fazer uma proteção energética, uma blindagem ao sair de casa é muito importante. Eu falo sobre isso com as pessoas que eu atendo, de trazer protocolos no teu dia a dia, porque você não sabe que tipo de energia você vai encontrar no meio do caminho. Sim. Sendo que essa proteção, ela é exclusiva dos reikianos, porque usam o símbolo do reiki, que é o Shoko-rei. Então, assim, vai ter efeito para quem não é iniciado? Não sei. Então, você começa com as mãos. Você faz o símbolo do reiki numa das mãos e vai falar o nome do símbolo 3 vezes. Antes eu esquento bem a mão e tal, para energizar aquela coisa toda, faz na outra mão, e aí você faz o símbolo de reiki do tamanho do seu corpo até encostar o chão na frente, sendo que a primeira vez que você faz, como na frente, você imagina um raio violeta, e você toca a mão no chão também, e vai fazer depois nas costas, na lateral, direita e esquerda, e vai fazer em cima e depois embaixo. Então, tudo que você ligar na Terra, ligará no céu. Tudo que você liga no céu é ligado à Terra. E depois você faz uma oração pedindo a proteção. Então, isso é diário, todos os dias. Quem for reikiano e não souber, eu mando depois para a Pérola por escrito. Tá bom? E aí você termina com uma oração pessoal. Manda assim que eu deixo liberado no box de informações abaixo. Eu deixo um link liberado com o seu texto. Pode mandar. Tá bom. A outra coisa, por exemplo, isso aqui é um copo d'água. Então, eu estou conversando com vocês, mas eu coloquei um copo d'água do meu lado. Eu uso ervas,
Alguém sabe o que é isso aqui? Alecrim. Alecrim abre um campo de energia, até para que nós nos lembremos de algumas coisas que temos que passar, equilibra o ambiente, às vezes um incenso também. Mas depende. Antes de eu acender um incenso, num atendimento, eu tenho que perguntar ao cliente se ele é alérgico ou não. Existem também algumas essências que eu gosto, que acalma. É lavanda. Lavanda calma a mente. Então, eu costumo fazer o seguinte: quando eu atendo alguém, eu não atendo de imediato. Eu peço para a pessoa lavar as mãos e tal, se ambientar. Faço um exercício respiratório para que ela entre numa frequência, porque imagina, Rio de Janeiro, São Paulo. Se vem dirigindo, tem uma tensão do trânsito. Se está no metrô, está cheio, tem uma tensão. Se está no ônibus ou vem a pé, também muita gente, aquela confusão, barulho e tal. Não adianta você iniciar uma terapia de imediato. Você tem que colocá-la numa sintonia de tal forma que ela se reequilibre. Você vai fazer isso como? A gente vai lavar as mãos, às vezes lava o rosto e tal. Aí pede, dependendo do local, você pode pedir para ela deitar e começa com exercício respiratório sempre ligado à cromoterapia, ou seja, as cores dos 7 chakras. Então, pede para ela inspirar lenta e profundamente, de forma consciente, sentindo o ar. Você que comanda isso. Sentindo o ar entrando pelas narinas, descendo pela traqueia, indo para os pulmões. E cada vez que ela respirar, ela vai sentir essas cores. E sempre pergunta, quando você expira, qual a cor que sai? Ou qual a cor que vem na sua mente? Geralmente é a cor que ela mais precisa naquele momento. Então você vai harmonizando os chakras antes de tocar no cliente. Depois disso, geralmente ela entra em estado alfa, até dá uma adormecida, porque quando ela entra no estado alfa é que vem a cura. Só vem a cura, ou a melhora, ou o reequilíbrio, quando ela está dormindo. Só trazendo uma informação aqui, gente, quando a gente fala estado alfa, é estado de auto-relaxamento, tá? Que são Sim, termos técnicos que a gente usa como terapeuta para entender qual estado que está. Então, o sono é um estado de alfa, que é um estado de relaxamento. Tanto é que é muito comum quem passa em terapias com a gente dormir. É muito comum, você, por exemplo, numa aplicação de reiki que a gente faz, a pessoa já está deitado, a pessoa dorme. E eu falo isso assim, não só no ao vivo, tá? O Eduardo está falando de atendimento presencial. Eu atendo online. E alguns dos meus atendimentos já aconteceu da pessoa estar deitada. E eu falo para ela, olha, você está deitado, eu vou fazer o atendimento em você. Quando eu atendia mais apenas o reiki, né? E eu falava, se você dormir, eu vou finalizar aqui a nossa sessão e eu não vou te acordar. E as pessoas pensam, ah, não, isso não vai acontecer. E acontece. A pessoa está lá, ela relaxa tanto, ela dorme. Já teve pessoas que eu encerrei o atendimento porque eu não vou acordar para ela aproveitar esse relaxamento, porque ela se permitiu descansar. Às vezes é o momento que ela permitiu descansar, sei lá, faz quanto tempo que ela não se permite entrar naquele relaxamento, né, Eduardo? exatamente. E após isso, aí você inicia, você dá uma batidinha no ombro, tudo bem, tranquilo e tal. Podemos começar? Coloca uma música, sempre numa frequência de 60 batimentos por minuto, que é o mesmo quando nós estamos dormindo. Então, existem várias músicas que ajudam a relaxar. E você inicia a sessão. Agora, a preparação, eu vou voltar no atendimento. A preparação terapêutica. Primeiro, como às vezes atendemos vários clientes,
nós também precisamos de atendimento. Quantos de vocês aqui trocam entre si, em pessoas que você tem afinidade e tal, terapias? Recebe um reiki, recebe uma massagem e vice-versa. Isso é importante. O contato com a natureza também. Andar com os pés descalços na areia da praia ou de uma grama, visitar uma floresta, fazer trilhos, porque são locais com alto índice de energia. Ficarem perto da arrebentação das ondas do mar, ficar perto da arrebentação de uma cachoeira. Vocês sabem que quando o tempo está nublado, bem nublado, há uma descarga muito grande de íons positivos e que isso gera uma inquietação, gera acidente de carro, de trabalho, confusão na empresa, confusão em casa, porque está todo mundo descompensado. Quando cai a chuva, que ela bate na terra, bate no chão, no piso, ela libera íons negativos, que faz bem para o nosso corpo. Vamos encontrar isso aonde? Na natureza, perto da arrebentação do mar, perto da cachoeira. Vocês entenderam como é que a gente carrega nossa bateria ou as nossas baterias? Então, gente, só para alinhar algumas coisas assim dentro do que o Eduardo está falando, a gente tem que entender que tudo é energia. E a forma como a natureza se move traz um determinado tipo de energia positiva ou negativa. O que ele está falando, por exemplo, o tempo nublado, ele traz uma energia pesada, por isso que é muito comum pessoas, quando está o tempo fechado, o tempo nublado, elas estão irritadiças, elas estão tristes, elas estão melancólicas, porque a energia natural está tendendo para essa agressividade. A natureza, ela traz essa energia. Por isso, por exemplo, que em inverno, não sei se vocês conhecem, existe a depressão sazonal em países que nevam. Por quê? É uma energia mais densa e lá tem pouco sol. O sol traz essa energia positiva para trazer equilíbrio, né? E você tem pouco sol. Você está no escuro, praticamente muito nublado esse tempo. Então ele traz essa energia negativa. Se você é uma pessoa que não consegue fazer esse reequilíbrio energético, você tende a ter essa depressão. Daí ele deu essa questão, por exemplo, da chuva. A chuva ela é uma forma do quê? É uma energia positiva que limpa. Por isso que a gente descarrega energia no mar, porque o mar tem essa energia positiva que limpa. Então a gente tem que entender como a natureza funciona e como os elementos da natureza funcionam para saber o que limpa o quê, né, Eduardo? Só que, vamos lá, para não deixarmos dúvida, essa energia que é liberada pela chuva, pelo contato com a terra ou a cachoeira, gera íons negativos, que são bons para o nosso organismo. Às vezes as pessoas falam para mim, de desejo energia, muita energia positiva. E às vezes eu falo, eu preciso saber o que eu preciso nesse momento. Porque às vezes eu preciso de alguma coisa negativa. Ou às vezes eu preciso de positiva, porque eles se reequilibram. É igual o yin e yang. Uma hora nós estamos negativo, outra hora nós estamos positivo. Mas o íon negativo, ele é benéfico para o nosso corpo, o nosso organismo. Nós precisamos disso. Andar descalço, contato com a natureza, abraçar uma árvore, coloca o seu tórax encostado num tronco de uma árvore e abraça. Fica ali um tempo, em contato com ele. Você sai dali. Eu tenho uma irmã amiga que volta e meia nós saímos para. Morávamos a 8 minutos de um parque, com cachoeira, com tudo. Eu voltava super acelerado. E muitas vezes, teve uma vez, todo sábado nós fazíamos meditação, que é bom, mas quando nós falamos em meditação, o que nós imaginamos?
A meditação é calma, tranquila, aquela coisa toda, né? Dá aquele relaxamento e tal. Só que naquele dia estava um sol muito forte, muito calor. E fizemos a meditação e eu continuava agitado. Eu não parava, eu estava muito agitado. E eu não conseguia relaxar. Aí eu saio da sala e, de repente, eu coloquei uma música bem tribal. Eu fiquei 40 minutos, dançando, deixando meu corpo jogar para um lado, não sei o que, aquele sol. Aí eu adormeci. Eu deitei e dormi. Aí eu acordei com essa minha amiga abrindo a cortina da sala e falando para mim, Dudu, olha o que está acontecendo. Trovoadas, uma chuva violenta. A primeira coisa que eu fiz, coloquei um short, desci e fui para a praça, em frente a uma praça muito grande, toda arborizada, cheia de grama e tal. Fui para lá, comecei a dançar, até os seguranças do prédio falaram, esse cara é maluco. E gritava e fazia um monte de coisa, não estava nem aí. Né? Abraçando a natureza, e ainda bem que nenhum raio caiu em cima da minha cabeça. Fiquei mais ou menos uns 40 minutos ali, dando tiro. Tira, você corre, para, e chutando água. Estava igual uma criança. Depois de 40 minutos, entrei no prédio, subi pelas escadas, molhando tudo, tomei um banho, e depois dali eu dormi durante umas 2 horas. Eu precisava dessa agitação. Então, nem sempre estamos precisando da calmaria. Às vezes precisamos dar uma agitada. Então, a preparação para você atender vem de tudo isso. Então, existem algumas coisas que podemos fazer, como, por exemplo, utilização de cristais para proteção. Eu tenho aqui de frente do meu computador. Ah, pode, levanta aí. Uma turmalina negra. Ó, isso foi intuição, eu estou todo arrepiado aqui. Foi no mesmo tempo, sem combinarmos nem nada, está aqui, de frente do meu computador. É uma pedra super, mega protetora contra energia magnética. E outras coisas mais. Outra coisa. Quem utiliza o pêndulo? Esse aqui é um pêndulo egípcio. Só que ele, ao mesmo tempo que nós utilizamos, temos que tomar muito cuidado. Jamais ele pode girar ao contrário, sentido anti-horário. Se você deixar girar, não vou nem fazer isso aqui, do lado contrário, ele vai passar a te prejudicar. O não dele é sempre para um lado e para o outro. Não é igual aos outros pêndulos. Então, sempre antes, ou eu faço 3 vezes aqui, ou assopro, ou posso colocar na fumaça do incenso, ou posso encostar 3 vezes na parede. Isso descarrega o pêndulo. Não adianta eu segurar de qualquer jeito e deixar, tá perdendo energia. Outros não tem problema nenhum, mas... Só para alinhar uma coisa com todo mundo que está ouvindo a gente. Se você é um radiestesista, você vai ter passado por talvez mais de um mestre, você vai achar algumas convenções diferentes, porque isso depende muito de quem foi que te trouxe a informação de como usar um pêndulo. Eu, por exemplo, eu tenho vários mestres
E muitas vezes algumas coisas que eles falam bate e outras coisas são diferentes. Entenda o que funciona, o que faz sentido para você. Já tive pessoas, mestres, que são completamente tradicionais, são da linhagem de radiestesista completamente tradicional, e alguns que são mais modernos. O que você se afiniza? O que você sente que funciona? Por isso que a gente também está falando da intuição, né, Eduardo? O que funciona para a forma como você usa? Porque eu acho que aí a gente entra muito no nosso tema do certo e errado, a intuição e o protocolo, principalmente nas terapias holísticas, que tem umas coisas que eu acho muito complicada que as pessoas colocam como regra, que na verdade é convenção mental. É com algumas coisas que você fala que tipo, é o que funciona para a pessoa, mas não funciona para todo mundo. Mas ela quer pregar que é assim que é e só pode ser assim. Bom, em relação a isso, especificamente esse pêndulo, eu não aprendi em curso. Foi quando eu comprei o pêndulo, e até tem um amigo meu que vende em Copacabana, veio um manual. E aí fala, eu até posso ver onde está isso, que esse pêndulo especificamente, esse o egípcio, o não dele é para lateral. Ele não gira, não pode girar ao contrário, porque senão vai prejudicar a sua energia. Falei, vou usar sim, eu tenho dois. Esse é o único que eu tenho cuidado, eu tenho outros, tem vários pêndulos aqui. Então, quando estou fazendo alguma avaliação, eu tenho um gráfico, ele sempre, quando é não, ou ele vai na palavra não, ou então, se não tiver, ele fica de um lado para o outro. Enquanto para outros pêndulos, isso aí significa que ele está fazendo análise. Então, esse especificamente. E aí eu conversando com ele, que também, ele é um radiestesista, ele falou assim, não funciona assim. Então, tem muitas coisas que a gente vai aprendendo e vai agregando. Por isso que tem a questão do conhecimento, tem a questão do estudo e intuição. Então, eu uso esse pêndulo especificamente para algumas coisas. Bom, outra preparação. Falei do pêndulo. Não estou fazendo propaganda, nem vou colocar o nome aqui. Faz parte também da nossa preparação, às vezes, a limpeza das narinas, com água morna a 37 graus e com sal de cozinha. Abre a boca, vai lá, deixa sair aquela água, vai fazer a mesma coisa do outro lado. E depois você assoa as duas narinas ao mesmo tempo. Isso melhora a sua respiração. São coisas que você faz para que você se torne uma melhor pessoa, tenha saúde. A sua alimentação também ela é super importante para que você tenha energia suficiente para desenvolver o seu trabalho. Hoje, com o Instagram, com a internet, com todas as informações, vêm de todos os lugares. Então, há muitos anos que eu não bebo refrigerante, não consumo refrigerante. Não consumo salsicha, linguiça, nada de embutido. Ah, mas se der vontade. Se der vontade naquele momento, eu vou fazer sem problema nenhum. Eu tive um período que eu fiquei 5 anos, ou um pouquinho mais, como vegetariano. Eu estava vegetariano, mas sempre gostei de carne vermelha. Mas, num dado momento, até essa minha amiga, ela estranhou, gaúcha, a gente sempre estava na churrascaria e tal, comendo e tal. Eu falei, parei. Ela, capaz, que o gaúcha falou muito isso, né? Até parece que você parou, pô, você está ficando maluco. Eu não fui vegano, mas eu estive vegetariano. Meses depois, 3 meses depois, ela virou vegana. Foi bem engraçado isso. Então, foi um período que eu precisei passar por isso. Mas eu nunca deixei de gostar de carne. Eu como carne.
como gordura animal, como mocotó, como moela. Vocês não sabem o que faz bem. A indústria, ela quer nos matar. Então, a qualidade do nosso alimento, a qualidade da nossa vida, o equilíbrio, que às vezes a gente perde esse equilíbrio. Então, vamos recorrer a quem? Vamos recorrer a um amigo, uma amiga que seja terapeuta, para que façamos essa troca. Isso é importante, você tem que ter alguma pessoa que seja o seu esteio. E o excesso de aplicação de algumas terapias, sem você fazer esse reequilíbrio, pode torná-lo uma pessoa doente. Você tem que parar para descansar. Às vezes você tem que descarregar com o quê? Sal grosso, um copo com água, uma oração. Preparar a sala, quem é reikiano sabe como prepara a sala, com cria. Cada cliente que entrar, deixa uma energia, então você tem que limpar aquela sala, usar um incenso, fazer uma oração, pedindo para que aquele ambiente seja propício para atender aquela pessoa. E às vezes você se prepara, como já aconteceu comigo, e eu já comentei isso, fui atender uma cliente de há muito tempo, com massagem ayurvédica, só que na entrada do estabelecimento tinha um estacionamento. Aí eu entrei, já atendi ali há muitos anos, apareceu do nada um guardador de carro. E ele aos berros. Antes de você sair, tem que pagar, não sei o que mais. Como é que eu vou pagar uma coisa? É um estacionamento, eu não ia pagar. E houve um bate-boca. A forma como ele chegou. Aí eu fechei a porta do carro, entrei na loja e tal. A cliente chegou, fui atender. E eu estava descompensado. De tal maneira que a cliente que já me conhecia, ela percebeu como estava, eu expliquei a situação. Ela falou, então, vamos fazer o seguinte. Ela que sugeriu. Vamos fazer outro dia? Eu falei, tudo bem. Eu não vou te cobrar isso aqui, porque eu não te atendi, e na outra também você vem de graça. Não tinha problema nenhum. Afinal de contas, ela se deslocou e tal. Ela percebeu. E o que aconteceu quando eu saí? A chave do carro sumiu, desapareceu. Eu tive que ligar para alguém, me resgatar, pegar lá em casa a chave reserva para poder abrir o carro e voltar. Então, até isso a gente tem que estar atento. Porque do nada pode acontecer alguma coisa. Então, se você estiver desequilibrado, não atenda ninguém. Saiba dizer não. Isso é super importante, reconhecer que não estamos bem. Eu pensei que estivesse. Mas eu passei a minha energia, o meu desequilíbrio para cliente. Isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Eu tomo muito cuidado com isso também, porque quando eu não estou bem, eu desmarco mesmo. Eu falo, olha, não dá para mexer na tua energia, porque é uma coisa que vai ser tão prejudicial para mim quanto para o cliente. Ele está querendo um bem-estar, e se eu não estou equilibrada para fazer isso, eu posso levar um problema para o cliente que ele não precisa. A gente que trabalha com energia, a gente tem que ser muito responsável trazer essa questão, porque não é atender toda hora. Gente, não dá. Não é assim que funciona. Assim, se você que está ouvindo a gente é terapeuta e você faz isso, começa a repensar, porque faz muita diferença. Quando a gente respeita isso, faz um bem, porque às vezes a gente passa por isso e é um pedido para parar. Que nem o Eduardo falou dessa questão de, tipo, tem umas coisas que de passar, que você fala, nossa, e tal, é para parar mesmo, porque você precisa de uma pausa. É por isso que é importante, quando a gente fala de intuição, de você saber ouvir, não é só a voz, porque às vezes, sim, você vai ter alguma voz dentro de você que vai falar algo, mas são os sinais que o universo vai te dando. Eu já tive vezes que eu vou atender, e aí as coisas acontecem. Tem uma vez, acho que eu nunca contei para o Eduardo essa história. Não era nem questão minha, era questão do cliente. Eu não podia mexer na energia dele. Ele não estava aberto para mexer na energia dele. Então, eu tinha um tratamento para fazer, né?
E aí, e eu ia fazer, no caso dele, eu tinha uma mesa radiônica para criar. Uma mesa radiônica é quando a gente junta vários gráficos dentro do que a gente entende que o cliente precisa para fazer um tratamento. E eu fiz bonitinho, tudo certo, já tinha montado tudo. Quando chegou a hora de eu montar o tratamento para fazer o equilíbrio que ele precisa, não imprimia aquela mesa radiônica de jeito nem maneira. Eu via, começava, travava no meio, eu fui umas 3, 4 folhas assim, isso dando intervalos e não imprimia de jeito nenhum. Eu falei, eita, eu até pensei, vou fazer de um outro jeito, porque como eu sou terapeuta, eu tenho várias formas de poder montar um tratamento. Mas daí eu parei, pera, eu trabalho com energia, isso aqui não faz sentido não estar imprimindo. Daí eu fui perguntar para o pêndulo, eu posso mexer na energia dessa pessoa hoje? Daí o pêndulo falou, não pode. Não tem permissão para mexer nessa energia hoje. Eu falei, eita, entendi, então parou. Daí eu falei, eu posso mexer na energia dele a partir de segunda-feira, porque isso era numa sexta-feira. A partir de segunda pode, agora não dá mais para mexer, não pode mexer na energia dele hoje. Porque o que acontece? Não adianta você falar para mim, pode mexer na minha energia. Eu não sei o que está acontecendo na sua energia, mesmo que você dê a sua permissão de boca para falar pode mexer, pode estar acontecendo, você pode estar passando por um processo interno que a tua energia não esteja aberta, ou, se a gente for para o nível espiritual da questão, podem estar fazendo algum alinhamento em você que eu não posso interferir, porque se eu mexer, vai dar interferência em algo que está sendo feito na sua energia. Só que eu sou uma terapeuta que eu procuro respeitar as leis universais, eu conheço as leis universais. Então, eu falo, não pode mexer, respeito, não pode. Mandei mensagem para a cliente, já é uma cliente que me conhece, então ela sabe como quando eu não mexo é porque tem um motivo. Expliquei para ela, falou, não está aberto, não sei o que está acontecendo, mas não tenho permissão. Ela falou, ok, Pérola, tudo bem, eu vou agendar para dia tal, tudo bem? Tudo bem. Daí foi agendado, daí quando foi para fazer, foi bonitinho. Daí foi, mexeu, porque intuição não é só é o vicinal. Eu acho que é importante a gente trazer isso também, né? Bom, em relação a isso, existem muitas pessoas que falam assim, faz um mapa radiestésico do namorado ou do marido. Tem que ter permissão dele. Ele tem que estar ciente disso. Mas explica para as pessoas o que é um mapa radiestésico. Explica para o pessoal que não sabe o que é um mapa radiestésico. Não entendi. No mapa radiestésico você utiliza o pêndulo e alguns gráficos. Então ali você consegue saber o que ela tem, qual o tipo de dificuldade que ela tem, como é que está o sistema nervoso central, tudo. E muitas vezes a pessoa, já falei com ele. Quando eu inicio o trabalho, não tenho autorização para fazer. Agora, existe, por exemplo, quando você vai utilizar o pêndulo, se estiver chovendo, não pode utilizar. Se tiver raios, não pode utilizar. Porém, existem situações emergenciais. No meu caso, eu já usei. De madrugada, ligaram para mim. Foi a mulher do meu ex-enteado, que tinha acabado de ter um filho, que eu assisti, tive o privilégio de assistir o parto. Foi assim, bem interessante, uma energia muito forte, porque ela não estava conseguindo amamentar o recém-nascido. Não saía leite. Era 1h30 da manhã, uma chuva torrencial, vento, raio e tal. Eu peguei o carro, fomos até lá. Cheguei lá e falei para ela, assim, olha, de forma emergencial, eu vou pedir permissão para fazer esse trabalho. Peguei o pêndulo, apontei por uma das mamas, comecei a girar, e raio, aquela coisa toda, daqui a pouco, leite. E no outro, leite. Terminou, fizemos uma oração, voltei para casa para dormir, porque eu tinha que acordar cedo para ir para o trabalho. Então, isto é uma exceção. Uma pessoa, até porque a criança já estava
sem se alimentar, não parava de chorar. Então a mãe agradeceu e tal, começou a amamentar o bebê, que hoje está grande. E essa foi uma das experiências que eu utilizei a, a intuição. Então, existe, tudo vem da nossa intenção. Tem coisas que você. Um exemplo, já comentei inclusive com a Pelo. Eu, Eduardo, não é uma regra. Eu sou contra caderno lista para enviar reiki. Eu sou contra. E eu tenho duas explicações. A primeira é sobre Jesus Cristo. Ele nunca saía pregando que curava todo mundo. As pessoas que iam até ele, e teve aquela questão do fluxo de uma mulher que não parava de sangrar, e ela acreditava que se encostasse em Jesus ou no manto dele, ela seria curada. E assim ela fez. Está na Bíblia. O que aconteceu? Ele falou: quem foi que me tocou? Porque eu senti energia saindo de mim. Minha mulher com medo falou: fui eu e tal. E falou assim: a tua fé te curou. Então nós precisamos ter fé. Para ter fé, temos que caminhar. Aí eu me lembrei, até numa conversa com a Pérola semana passada, ou retrasada, se não me engano, semana passada, eu me lembrei do Mikao Uzui, que trouxe para nós o reiki. O que ele fez? Ele aprendeu, canalizou o reiki, e ele saiu espalhando o reiki para todo mundo que nem pedia. Foi nas praças, nas ruas, tinha moradores de rua, foi aplicando o reiki, todo mundo. Aí o pessoal foi melhorando de vida, aquela coisa toda, mas houve fé? Houve pedido? Houve desejo? Não. O que aconteceu com essas pessoas depois? Está relatado. Voltaram para o mesmo lugar de antes. Voltaram para as ruas, voltaram a beber, usar drogas, né, e tiveram uma vida ruim. Então, por isso que eu não uso. Isso foi uma intuição minha. No velho e morto Orkut, às vezes eu falava de alguma experiência e tal. Tem comprovação científica. Aí me recolhi. Aí me lembrei de uma outra escritura que está na Bíblia, diz: não jogais pérolas aos porcos. Por quê? Não é uma questão de discriminação, não. É porque naquele momento aquelas pessoas não estão preparadas para receber aquilo. Um exemplo, década de 70, eu sempre li muito. Eu tentei ler um livro do Losam Rampa, A Terceira Visão. Eu nunca consegui ler aquele livro. Eu começava e parava, começava e parava. Porque eu não estava preparado para receber aqueles ensinamentos. Anos e anos e anos depois, eu peguei aquele livro e... Porque se eu tivesse lido, eu não ia entender nada, ia fechar o livro de qualquer forma. Então, tem coisas que chegam para nós aos poucos, para nos prepararmos. Até porque eu vim de uma linhagem católica, depois virei mórmon, onde eu fiz missão lá no Rio Grande do Sul durante quase 2 anos. Então, aqueles ensinamentos para mim eram contrários com aquilo que eu acreditava. Entrou em conflito. Então, eu não estava preparado para receber aquilo. As coisas não chegam até nós porque somos melhores que os outros. Pelo contrário. Eu não posso bater no peito que eu sei, eu sou o melhor. Uma experiência de cada um. Cada um tem um merecimento naquele momento. Tanto é que é bem interessante. Eu estou lendo um livro agora sobre anjos, que é muito interessante. Ele fala exatamente sobre isso. Jesus Cristo, ele pregava entre linhas, com parábolas, com histórias,
porque nem todo mundo estava preparado para entender a essência. Para você entender a essência, você tem que procurar, você tem que buscar. Jejum, oração, remissão, recolhimento. Às vezes você tem que parar tudo, para a máquina. Até o navio, durante muito tempo, eu viajei em navio mercante fazendo treinamento a bordo. E às vezes em alto mar, dava ordem lá para a máquina, o navio fundeava em alto mar, porque tinha que desmontar os motores para tirar o carvão dos motores, fazer retífica do motor, para que depois ele continuasse a viagem. Imagina nós, nessa viagem que é aqui no planeta Terra. Às vezes nós temos que parar a máquina para retirar aquilo que não presta mais, colocar a nossa vida em ordem para que sigamos uma nova derrota. Derrota na Marinha de Guerra e Mercante não é o que nós chamamos aqui de derrota, ser um derrotado, não. É o rumo. Cada rumo que você traça ali na carta náutica. E você passa uma derrota. Então você tem que ter um objetivo, estar com os ouvidos bem abertos, a mente bem aberta, todos os órgãos dos sentidos bem abertos para você receber uma resposta. Quando você orar, você tem que acreditar que você vai receber uma resposta. Só que essa resposta ela pode vir através de quê? De um animal, de uma criança, de uma frase que te causa um impacto muito grande, de qualquer situação que fala, caramba, você pode dizer eureka, e descobriu o que é. Descobriu? Vai adiante. Não tema. Vai embora. Faz aquilo que você acha necessário. E eu tenho tempo ainda? Eu tenho tempo ainda? Estamos chegando no final. Eu ia falar justamente que a gente está aqui, porque eu não sei como é que você está de horário. A gente pode passar uns minutinhos sem problema. Eu consigo ficar mais uns 10 minutos. Mas é só para ver como é que tá, porque eu nem perguntei se você podia ficar mais de uma hora. Tá bom. Eu vou dar um spoiler. Então dê. Vou dar um spoiler. Uma experiência que eu tive ao assistir o filme A Profecia Celestina. Até me arrepio aqui. Quando eu assisti aquele filme, eu tive um impacto tão grande que ele fala, segundo Jung, das sincronicidades. Nada é por acaso. Às vezes você pensa numa pessoa e encontra com ela. Às vezes você sonha com uma pessoa e você encontra com ela. Eu tenho sonhado hoje muito com uma médica que eu atendi alguns anos atrás, que foi referendado pelo irmão dela, que mora na Espanha, viu o blog na época e falou assim, ó, vai nesse cara. Ela estava descompensada, a mãe que levou. E, enfim, fiz vários atendimentos, ela melhorou e tal, seguiu seu rumo. Então, é isso que acontece. E eu comecei a perceber algumas frases, algumas coisas que aconteciam no filme. Então, aquilo que mais me chamou a atenção, eu fui anotando. Então, eu fiz uma oração, acreditando que ia receber uma resposta. E fiquei aguardando. Então, você tem que perceber todos os órgãos do sentido: olfato, audição, visão, tudo. E eu estava num evento, que era uma feira de artesanato, uma série de coisas, e a coordenadora me convidou para, eu soube que você tem uma tenda que às vezes você participa e tal. Eu falei, sim, tudo bem, então quanto é que eu vou pagar? A época era R$ 150. Não, você não vai pagar nada. Você vai ser o chamariz. Bom, tinha uma cadeirinha, tinha uma tenda com a maca, com tudo ali. Tal, eu estava sentado.
E veio, eu nunca mais ouvi, tá? Um beija-flor preto com bico laranja. Começou a fazer mal estardalhaço. Olhando assim no poste, eu olhei e fiquei. Eu nem percebi quando ele foi embora. Aí veio a segunda vez. Vi aquele estardalhaço todo, não sei o que e tal, e também não percebi quando foi embora. Demorou mais um pouquinho, veio a terceira vez. Estou me arrependo todo aqui. E aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa? Eu perguntei intuitivamente, o que tens para me ensinar? Aí eu percebi nitidamente, se você quiser desenvolver seu trabalho, divulgue através de jornais, rádio, não falou internet, mas uma amiga minha até falou, faz um blog, eu fiz o blog. Uma outra terapeuta falou assim para mim, Eduardo, eu tenho um evento de uma empresa no Largo do Machado, você quer participar? Então eu saí do CIAG, na Marinha, onde eu trabalhava, fui encontrá-la diretamente no Largo do Machado. Estava aquele evento todo, me apresentou algumas pessoas, me apresentou uma senhora. Eu falei assim, olha, vocês são vizinhos. Ah, você mora em tal lugar? Moro. E ela chegou para mim, prazer, meu nome é fulano de tal, eu tenho um jornal com distribuição em determinados bairros, 6.500 jornais são distribuídos de graça, e mantenho uma página do jornal. Aí, quando eu falei que fazia terapia holística, que trabalhava de manhã na Marinha e tal, aquela coisa toda, ela me deu o cartão dela e falou assim, olha, manda alguns artigos que eu vou publicar para você. Normalmente eu faço isso somente com pessoas que são meus assinantes. Aí eu mandava, semanalmente. A outra terapeuta, morava na mesma rua da outra terapeuta, Eduardo, eu tenho uma amiga que é diretora de um programa de rádio. Você que fala muito sobre violência contra a mulher, aquela coisa toda, e tem outros assuntos, primeiros socorros, prevenção de saúde, aquela coisa de defesa civil. Já falei com ela, ela está te aguardando, liga para ela. Eu liguei e tal. Lá. O nome do programa era sobre a terceira idade. Aí fui lá, fiz a palestra, não sei o que, ela pegou meus contatos. 2 semanas depois ela me ligou. Olha, eu já mudei o nome do programa, passei o nome do programa para Elas São Mulheres. Tem até no YouTube, se vocês colocarem aí, programa Elas São Mulheres, abertura 2009. E aí me convidou para fazer parte. Propaganda no jornal de graça, propaganda no site de graça e participando do programa, todas as semanas falando sobre temas diferentes. Então, isso fez com que o universo fez com que eu tivesse uma quantidade maior de clientes. Então, quando vocês assistirem o filme, o que eu vou pedir para vocês? Faça uma oração antes. O que eu tenho que aprender com o filme? Se prepare com lápis ou caneta e um caderno. Anotem tudo aquilo que chamar a atenção de vocês. Quando terminar o filme, faça outra oração com muita fé e aguarde a resposta. O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou passando por isso? Como eu vou superar por isso? Nesse aguardo da resposta, você tem que usar a sua intuição, como eu falei para vocês. Mantenha os ouvidos bem abertos, a mente bem aberta, a visão bem aberta, o órgão de sentidos totalmente aberto. A resposta ela virá. Mas você tem que acreditar.
Assim Eduardo, como... estão Oi? pedindo para confirmar o nome do filme aqui. A Márcia está perguntando, o nome é Profecia Celestina, é isso? A Profecia Celestina. É bem interessante o filme. Então, faça com fé, não duvidando. Que aí eu vou falar aqui numa escritura, Tiago 1:5-6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos liberalmente, não peça, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é igual à onda do mar, que vai para um lado e para o outro e não chega a lugar nenhum. Então, a fé nos leva à ação. Temos que caminhar com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios braços, pensar com a nossa mente. Eu espero que isso possa ter ajudado vocês. É uma experiência que eu tive e vou repeti-la em breve, que às vezes nós precisamos também. Às vezes esquecemos aquela experiência que nós tivemos, então estou compartilhando algo que eu acho muito sagrado. Se você duvidar, não faça. Você vai estar perdendo o seu tempo. Então, esse é um testemunho que eu deixo para vocês aqui, né? Que funciona. Coisas simples funcionam. Intenção funciona. Fé funciona. Oração funciona. Jejum funciona. Como diz, aprender todas as coisas. Agora tem uma nova frase aí, que eu tenho esqueci o nome agora, que é em inglês, que você aprenda, tenha desafios, aprenda novos conhecimentos, seja ele qual for. Faça um desafio para você mesmo. Aprenda um novo idioma, aprenda qualquer coisa. Aprenda a consertar um eletrodoméstico, aprenda a consertar uma máquina de lavar, seja o que for. Porque isso também pode gerar dividendos. Você não sabe quanto é que você vai usar. E por último, aprendam primeiros socorros. O terapeuta tem que aprender primeiros socorros. Primeiros socorros é fundamental. Se alguém passar mal ali na hora, mesmo você atendendo alguma coisa, você identificar se é um infarto agudo do miocárdio, se é um acidente vascular cerebral. Posso até, num momento, falar um pouquinho para vocês sobre isso em outra ocasião específica. Tá? E é isso que eu tenho para deixar com vocês, assim, de coração. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, com 0,5%, para que vocês possam despertar e serem mais independentes. Tá bom? Agradeço a Pérola pelo convite e um abraço para vocês. Tudo de bom. Deus os abençoe sempre. Gratidão. Maravilha. É um prazer ter você aqui. Antes de a gente ir para fofocas terapêuticas, eu quero, fofocando com os oráculos, eu quero te fazer uma última pergunta para fechar. Para você que trabalha tanto com protocolo quanto do uso da intuição, como você, uma dica que você dá para a pessoa conseguir equilibrar um e o outro? Porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu, como terapeuta, eu sou uma pessoa que eu defendo sim, você tem que ter um protocolo. Você precisa ter um protocolo, mas se você não souber respeitar a tua intuição, tem hora que o teu protocolo não vai te valer de nada. Isso é uma realidade que precisa ser dita. Então, eu acho legal, quero saber a tua visão sobre isso, como você traz esse equilíbrio, ou como você acha que uma dica para uma pessoa trazer esse equilíbrio. Não sou eu que acho. Acontece. Você vem, um exemplo, existe dentro do Reiki as cirurgias do Reiki. Eu só tinha um conhecimento, e uma vez eu estava atendendo uma cliente e veio. De repente eu senti meus braços, antebraços, aumentando e tal, eu deixei fluir. Eu não tentei controlar. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E a coisa aconteceu. Então, eu não posso, nós não devemos brigar com isso.
quando você se prepara, aquilo que eu falei, contato com a natureza, perdoar as pessoas, estudar escrituras, pode ser a Bíblia, pode ser outro livro sagrado, coisas que te equilibram, ir à praia, descarregar energia na praia, tomar banhos com algumas ervas que vão nos ajudar. As pessoas são muito, né? Ah, não vou. Ajuda. Colocar os pés no chão. Então, quando você se prepara, acontece do nada. Não é que você deseja, não é um desejo. Faz você quebrar as regras. E aí a pessoa só vai se sentir, ela vai apagar, ela vai dormir profundamente e vai receber aquilo lá. Agora é merecimento? Não sei. Tanto é que eu digo sempre que as melhores experiências que eu tive com o reiki na vida foi quando eu tinha nível 1. Eu falava com o meu mestre porque eu tive a chance de começar logo. Quanto mais você praticar, um exemplo, eu fiz um curso chamado Dixon, que é uma benção indiana. Isso em 2010. Eu cheguei a casa e logo eu tive uma experiência assim incrível com um membro da família. Eu coloquei em prática. Eu tive depois com outra pessoa, porque eu coloquei em prática. E publiquei isso num blog. Eu vou localizar esse blog aqui, não era meu, era até de uma das terapeutas que me iniciaram. Foi uma outra coisa. Tem mais uns 5 minutos? Tá. Como é que aconteceu esse curso? A minha amiga, Ângela, falou assim: eu não quero passar esse feriado prolongado em casa. Então ela descobriu eu vi uma propaganda de um grande evento esotérico, isso a gente tem que tomar cuidado, no Rio Centro. No Rio Centro antigamente era Jacarepaguá, agora mudou para Barra da Tijuca. Dei o endereço para ela, ela foi lá e tal. Falei, pô, vai ser muito legal. Mas o que eu achei estranho é que nenhum terapeuta que eu conhecia estava sabendo desse evento. Aí, opa, vou perguntar o Pedro. Peguei os gráficos lá e então, tá. O objetivo daquela atividade não era para informar ninguém. É para roubar, furtar a energia daquelas pessoas que fossem frequentar aquele evento. Inclusive, tinha os hotéis perto, pediu para ficasse lá e tal. Eu liguei imediatamente para ela: suspende isso aí. Não vamos por causa disso, disso, disso. 30 minutos depois ela me liga. Eduardo, minha fisioterapeuta me ligou. Ela vai fazer um curso de Dixa, que é uma benção indiana, não sei o quê. Só tem 2 vagas. Vamos? Vamos. Fizemos a inscrição. Ficamos em quarto contíguos, né, um do lado do outro, sendo que o banheiro era de uso para os dois. Então eu falei para ela: fulano, fecha a sua parte, eu vou fechar aqui a minha e vou utilizar, para que você tenha mais privacidade, o banheiro de fora. Quando eu vi o banheiro de fora, era todo rosa, de baixo a cima, eu falei: caraca, é o banheiro do amor, né, do equilíbrio, da compaixão. Né? E aí fizemos o curso. Foram 4 dias. Você vê como é que o universo trabalha. Eu vou entrar numa furada. Então, mesmo que você receba um convite, tem um grande evento em tal lugar, meça a energia desses eventos. Viu como é que funciona? Nós não passaríamos o final de semana naquela atividade grandiosa. A intuição nos levou a investigar. E aí mostrou outro caminho que eu já estava preparado, só tinha 2 vagas. Nós preenchemos aquela vaga. Como isso aconteceu? Não sei.
eu procurarei o link do blog, é até uma médica, tá? E vou repassar para Pérola, para vocês lerem o meu relato. Não foi porque eu sou especial, nada disso, eu sou igual a todo mundo, eu cometo erros até hoje. E vou continuar errando. Não estou acima de ninguém. Só estou compartilhando algumas experiências que são... Às vezes alguém me pede reiki e tal, ou eu esqueço, estou naquela... No dia seguinte a pessoa me liga. Obrigado pelo reiki que você enviou. Vou ligar para o meu médico assim, isso acontece. Já sai no automático. Então, siga a intuição de vocês. Aprendam através da experiência. E vocês terão a porta e seus caminhos abertos para que seus sonhos sejam concretizados. Tudo bem? Então, mais alguma coisa, Pérola? Não, eu só queria fechar com essa questão, o pessoal está agradecendo aqui os compartilhamentos, porque eu acho muito importante trazer isso, sabe, gente? A intuição ela é uma base muito forte do meu trabalho. E o meu trabalho ele só ficou cada vez melhor porque eu aprendi a respeitar a minha intuição. Enquanto eu não aprendi a respeitar a minha intuição, como o Eduardo falou, tipo, parar de brigar, veio, faz. Não é para falar, não, veio, é para fazer. Quanto mais eu respeito a minha intuição, mais os meus clientes têm resultados extraordinários. Porque é o que eles precisam. Eu falo, o protocolo é importante, gente, eu tenho protocolos, eu tenho uma metodologia, mas eu não sei quantas vezes eu ia abrir um tratamento para a pessoa, eu olhava a energia, falava, não é isso que essa pessoa precisa. Sinto muito. Ela precisa disso aqui, você combinou isso com ela, mas é isso que ela precisa. Falei, tá bom, vamos fazer. Dependendo do que a gente vai fazer, eu só vou falar com a pessoa primeiro que mudou a questão do que a gente ia trabalhar, explico para a pessoa, olha, a gente tinha combinado isso, mas é para fazer isso aqui, tudo bem, a gente faz, e aí vem as coisas incríveis, porque a gente para de sair do racional, que é isso, para ir para a inteligência universal. A intuição, ela faz parte da inteligência universal, porque quando você está na razão, você fala, isso aqui que é o bom. Quando você permite que a inteligência universal fale, a inteligência vai falar, você pode acreditar que é isso, mas não é isso aqui. Gente, é muito importante, eu falo de prosperidade. Tem gente que acha que o bloqueio da prosperidade dela é porque, falta ação. Daí a energia dela está gritando, não, é que tem um bloqueio energético aqui que precisa ser tirado. Não é ação que precisa. Então, quando você aprende a respeitar a energia universal e a intuição, as coisas... E, para finalizar, vamos para o Fofocando com os Oráculos. Para quem está aqui pela primeira vez, nós temos este quadro maravilhoso, onde eu deixo o meu convidado fazer uma pergunta ou pedir um conselho, né, Eduardo? Você já me relatou o que você deseja? Como nós estamos falando sobre intuição, eu prefiro pedir um conselho. E você me inspirou agora, quando você falou em inteligência universal. Uhum. Deixemos de usar um pouco a IA para utilizar o IU, inteligência universal. Obrigado. Justo, é uma boa. É uma ótima. Então, o mundo está precisando, Zayu. O mundo está precisando. Então, vamos lá. Deixa eu me concentrar aqui e ver qual é o conselho do Eduardo. O que ele precisa ver agora? Qual o conselho? O que ele precisa ver? Uhum. Veio na tua energia que tem alguma coisa, precisa de movimento. Precisa de movimento na vida para mudar a situação que está vivendo agora. A primeira carta que veio é a carta das nuvens. A carta das nuvens, ela fala justamente sobre isso, que não está claro.
mentalmente as coisas não estão claras, né? É um momento que você pode estar passando, que é um momento de turbulência. Então, tem a questão de você ter paciência para poder deixar as nuvens abrirem, o caminho abrir. Vai precisar de paciência porque no momento não está claro mesmo. É como se o céu tivesse fechado. Então, precisa de paciência, mas também precisa de movimento. Veio a carta da cobra. A carta da cobra, ela está pedindo para você tomar cuidado. Porque tem pessoas ao seu redor que não são pessoas boas, são pessoas que não querem necessariamente o teu bem, não querem ajudar. Então, para você ficar alerta, para você saber entender quem é bom de verdade e quem não é, quem está querendo te passar para trás e quem não está. Porque como está enevoada a mente, né, tem essa questão, fica meio desequilibrado de você entender o que é bom e o que é ruim. Então, precisa de paciência para isso. Veio a carta do caixão, falando justamente que é o momento de deixar o velho para trás, encerrar esse ciclo e abrir um ciclo novo na tua vida. Então, é um momento de renascimento, deixar crenças para trás, até pessoas para trás que não condizem mais com esse momento que você está querendo ter. É hora de um limpezão mesmo, é hora de tirar as cobras, a nível tanto físico quanto energético, tá? É hora de você tirar essa energia densa que está te acompanhando, que está travando. E, por fim, tem o buquê. O buquê, ele fala sobre a importância de apreciar mais, sabe? De você olhar, apreciar, porque as coisas vão se alinhar, as coisas estão vindo, mas precisa trabalhar mais a apreciação, mais ver mais lados, o equilíbrio, os lados positivos, para que isso aqui abra, sabe? Mas tudo isso ligado a movimento, não é uma questão contemplativa. Tem movimentos que precisam ser feitos para esse caminho abrir, só vai realmente acontecer na ação. Eu posso falar aqui sobre isso bem rápido. Claro! Eu reconheço isso, eu sei esse movimento, e eu tenho desenvolvido muita resiliência e também equilíbrio, para não só reconhecer, mas começar a fazer um movimento, e eu já estou fazendo, já tem um tempinho, e eu entendo que eu precisei de passar por esses momentos. É uma questão de crescimento. E não adianta você culpar A, B, C ou D. Não. Acontece porque eu preciso passar assim. E resiliência, paciência, fé, movimento. E assim. E aí você vai aprendendo com isso. Tudo na vida é um ensinamento. Eu não posso me afobar, eu não posso passar por cima dos outros, eu não posso ter alguns caminhos que se fecham, tem outros caminhos que se abrem. Eu sei que está nebuloso, eu sei tudo disso, tudo isso. Até te agradeço por ter confirmado. Tá bom? Mas eu estou superando. Como segredo de justiça. Eu acabei de falar para vocês a intuição, oração, jejum. Então eu voltei a ser mais elétrico, né? Daquela coisa toda, fazer, não protelar as coisas que eu preciso fazer. Então a gente sabe, no fundo a gente sabe. Mas eu agradeço para você, pela sua intuição. É um prazer. E é sobre isso aqui, pode falar. A inteligência universal. É sobre isso, meus amores. Nós estamos finalizando mais um Fofocas Terapêuticas. Curtam, compartilhem, porque esse é um assunto para qualquer pessoa, para entender como a intuição é importante. Uma estrutura é fundamental, mas a intuição também. E lembrando que eu tenho 2 encontros com vocês semanalmente. Segunda-feira no Instagram e no TikTok, que é a live Alta Frequência para Prosperar, para a gente começar a semana em alta frequência, você se conectar com o fluxo da prosperidade. E às quintas-feiras, esse papo, essa fofoca que eu trago convidados maravilhosos. E semana que vem nós temos a Daniela aqui conosco, e ela vai falar justamente, nós vamos conversar sobre psicologia e terapias holísticas. Inimigos ou aliados na cura. Nós vamos trazer esse assunto por vezes, muitas vezes polêmico para algumas pessoas, porque a gente precisa falar mais sobre isso, sobre essas 2 áreas tão diferentes, mas tão poderosas. Então, nós vamos trazer esse assunto aqui. Eu não vou dar spoiler, porque eu já tenho uma ideia muito particular sobre isso,
Mas na semana que vem a gente vai discutir isso mais a fundo. Então, a gente está finalizando. Eu vou deixar o Eduardo dar umas palavrinhas finais para vocês, para a gente encerrar aqui. Então, o que eu tenho para falar para vocês, vou repetir de novo. Nunca, nunca, nunca abandones aquilo que você sabe ser o correto e o verdadeiro. Não importa as tempestades, não importa aquilo que dizem ou falam de você. Dentro de você, você carrega uma luz. Você sabe exatamente quem você é. Não importa o que as pessoas fazem ou deixaram de fazer. Aproveite aquilo de ruim ou bom, que muitas vezes nós chamamos de coisa de ruim, que muitas vezes é algo bom, para que você possa despertar. Um diamante, ele é tão duro que ele só pode ser lapidado com o próprio pó. E depois que ele é lapidado, ele perde o nome de diamante. Ele ganha um novo nome de brilhante. Aproveitando aqui a pérola, as pérolas são fabricadas como? Eles abrem lá a ostra, colocam um pouco de terra, de areia, próprio mar. E isso incomoda sobremaneira, ou seja, muito, aquela ostra. Então ela começa a desenvolver um néctar ali por dentro. E ao final ela faz uma pérola, cria uma pérola. E algumas são pérolas de grande valor. Ou seja, nos mostra e nos demonstra que através das provações, dependendo da nossa visão, nós podemos superar tudo aquilo que nós estamos passando, nós já deixamos de passar, para que nós expandamos nossas consciências e possamos ser uma luz para nós mesmos. É isso. Lembre-se disso. Somos filhos de Deus. Maravilha, gratidão mais uma vez. Meus amores, nós finalizamos aqui. Se vocês quiserem mais informações do Eduardo, procurem ele. Eu deixei os contatos dele aqui abaixo, mas faça para eles o teu arroba, tudo mais, só para eles se acharem, se eles quiserem ser atendidos por você. Deixa eu ver aqui. Se você não tiver, eu tenho a informação aqui, tá? Só para falar. Eu não entendi. Eu estou falando de como as pessoas podem te contatar. É pelo Instagram, por telefone. Eu tenho o teu Instagram aqui, tá abaixo, mas só para eles saberem, se eles quiserem serem atendidos por você. Eu tenho o WhatsApp, que é o 21 96 937 0909. E eu tenho também um telefone celular, um número, que eu não sei. Por quê? Eu não ligo para mim. Quem pode colocar aí para mim, por favor, é a Daniela. Ela tem esse telefone. Eu realmente não me lembro. Não, mas beleza, tem esse telefone que você falou, depois que se passarem a gente coloca direitinho. Mas basicamente é isso, meus amores. Se vocês quiserem ser atendidos pelo Eduardo, vai aí. Ele tem um Instagram que é @eduardo.antonio.911. Vocês podem também dar uma olhadinha lá. E se vocês quiserem também conhecer mais do meu trabalho, é o Pérola Bittencourt Autoestima no Instagram, no TikTok, aqui. E vocês querendo fazer parte do tratamento coletivo de prosperidade, que vai ter o alinhamento astrológico, me chama lá também. Eu vou deixar também o link aqui abaixo para vocês falarem comigo e garantir a vaga de vocês. E é isso. Um grande beijo para vocês. Nós nos vemos na segunda, na quinta. Tchau. Bom, obrigado aí pela atenção.